Olá pessoal, o professor Branco está passando mais uma vez por aqui para discutir e conversar com vocês a respeito de formulação de ração. E nesse vídeo eu vou falar sobre como formular uma ração ou ração total misturada, como queiram chamar, ou dieta, à base de cana-de-açúcar para sequestro de vacas de corte com bezerro ao pé. Mas antes de eu prosseguir com o assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que você também ativasse o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e que fizesse comentários aí, discutisse os assuntos que eu publico aqui para que a gente pudesse enriquecer a nossa discussão e o nosso conhecimento. Então vamos continuar. Esse vídeo eu vou tratar especificamente desse assunto que eu estou mostrando aí. Como obter uma ração à base de cana-de-açúcar para o sequestro de vacas de corte com bezerro ao pé. E vejam bem, por que é que eu estou aqui nesse vídeo tratando desse tipo de ração total misturada? Por causa desses 3 pontos aí que são vantagens muito grandes do uso da cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes. O primeiro ponto é uma lavoura de fácil implantação e manutenção quando nós comparamos aí com outras situações. Tem uma alta produção por hectare. E ela pode ser produzida na maior parte do Brasil, principalmente nas regiões de pecuária de corte forte. Agora, é claro que o professor Branco, quando fala dessas vantagens, ele está falando de uma lavoura bem conduzida, ou seja, desde a implantação até os cuidados ou traços culturais ao longo da vida dessa lavoura. Para quê? Para que ela possa produzir o máximo, exatamente como aquelas lavouras industriais que nós produzimos a cana para a produção de etanol. Então, a cana é um grande volumoso e que nós precisamos de usar com mais intensidade. Bom, e com relação às vacas? Essa ração que eu vou preparar, ela é destinada a que tipo de vaca? Bom, vaca de corte, como eu já destaquei, e com essas características que eu estou mostrando aqui, ó. Então, o peso médio ao redor de 420 quilos, que é um peso muito comum no campo, aí nas nossas fazendas de gado de corte, né? Peso do bezerro ao nascer, 32 quilos. É óbvio que esses valores são valores aí médios, é ao redor disso, né? Essa ração pode ser usada para vacas que têm ao redor desses valores aí. E uma produção de leite no pico de aproximadamente aí 7 quilos por dia. Ou seja, são as vacas que nós temos nas nossas fazendas, né? Temos situações de vacas mais pesadas, que parem bezerros mais pesados, que produzem mais leite? Temos sim, né? Mas de forma geral, essa ração vai atender a maior parte das vacas que nós normalmente encontramos aí nas nossas fazendas. E quais seriam então as especificações técnicas dessa ração ou ração total misturada para colocar lá no coxo, prender as vacas e fazer o sequestro? Seriam esses dados aqui, ó. Então nós temos aqui inicialmente, né, 11% de proteína nessa dieta, 60% de NDT, 0,4% de cálcio, 0,21% de fósforo, 0,15% de enxofre, 0,20% de magnésio e 0,10% de sódio. Esses valores de macroelementos, todos eles atendem 100% das exigências dadas ou estimadas pelos nossos sistemas de nutrição. E depois, para os microelementos, cobalto 0,15%, só que no caso agora é miligramas por quilo de matéria seca, tudo isso aqui com base na matéria seca, não é? Cobre 15%, iodo 0,6%, manganês 40%, selênio 0,15% e zinco 30%. Então vejam bem, a ração total misturada, ou a ração que o professor Branco vai preparar com vocês agora, ela vai ter essa especificação nutricional, ou seja, esses níveis aqui de cada um desses nutrientes que eu estou mostrando aqui. Continuando, como é que o professor Branco procedeu? É óbvio, ele foi primeiro lá no gerador de exigências nutricionais do sistema de nutrição, colocou essas especificações aí em relação aos animais, peso do bezerro ao nascer, produção de leite no pico, e obteve as exigências. Aí ele pegou essas exigências,
foi para o Nutrimax e colocou lá na especificação da dieta que ele precisava ou dessa ração total misturada. Escolheu os alimentos, obviamente a cana é o principal alimento escolhido, e aí eu formulei essa ração. E o que é que foi que eu obtive? Então eu obtive o seguinte, com base sempre na matéria seca, não se esqueçam, nutricionistas de ruminantes, o ponto de partida desses técnicos é o percentual de cada nutriente na matéria seca. Depois nós vamos transformar em matéria natural, que é o que nos interessa lá na propriedade ou lá na fazenda. Então, nós temos aqui duas possibilidades, o professor Branco preparou. A primeira é que você prepare a sua ração usando a ureia pecuária aí na sua fazenda. E a segunda é que a ureia pecuária já venha no núcleo. Então, eu estou dando duas opções para que você tenha a sua vida facilitada. Então, vamos lá. Então, na nossa ração, nós vamos ter 68% de cana, 15% de caroço de algodão, 12,5% de casca de soja, 1,5% de ureia e 3% de núcleo. Então, vocês estão vendo aqui por essa formulação que a ureia está separada do núcleo. Isso aqui é no caso do pecuarista ou de você técnico ter condições de usar a ureia pecuária lá na sua formulação em nível de propriedade, né? E aí nós teríamos, então, com base na matéria original, agora para fazer a mistura lá na propriedade, né, que é o que interessa, essa mistura total aqui. Então aqui nós temos a cana, nós temos o caroço, nós temos a casca de soja, a ureia e o núcleo. Aqui seria o percentual de cada um na matéria original ou da forma como o alimento se apresenta. E aqui o professor Branco colocou por tonelada. Então, para cada tonelada que você preparar, da forma como o alimento se apresenta, matéria original ou matéria natural, nós vamos colocar 870 kg de cana, 62 kg de caroço de algodão, 51 kg de casca de soja, 5,6 kg de ureia e 11,4 kg de núcleo. Vejam bem, se você tiver dúvida em relação a esse núcleo, você pode escrever para o professor Branco que eu passo para você como é que deve ser preparado esse núcleo aqui. Esse é o primeiro núcleo, ou seja, o núcleo que não contempla a inclusão da ureia. Continuando, eu preparei a mesma dieta que vai atender aquelas especificações mostradas no início do vídeo, né? Só que agora o núcleo ele tem a inclusão da ureia, porque em muitas propriedades é difícil fazer isso, comprar ureia pecuária e misturar lá na propriedade. Então, o pecuarista ou técnico às vezes prefere comprar o núcleo já com a inclusão da ureia. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos os mesmos alimentos, vocês estão vendo aqui, não mudou nada, só que agora a ureia não aparece, porque ela vai estar no núcleo, né? E temos 68% de cana-de-açúcar, 15% de caroço de algodão, 12,5% de casca de soja e 4,5% de núcleo. Isso aqui com base na matéria seca, mais uma vez. Continuando, nós temos aqui agora a mistura total com base na matéria original ou matéria natural. Então nós temos aqui os 4 alimentos mostrados anteriormente e aqui nós temos que vamos colocar 87% de cana, 6,2% de caroço de algodão, 5,1% de casca de soja e 1,7% de núcleo. Esse núcleo aqui, que contempla a ureia, se você tiver interesse em preparar uma ração desse tipo, ou essa ração, você escreve para o professor Branco e ele passa para você as especificações, para você poder, inclusive, mandar preparar ou ver se você encontra algum núcleo parecido com esse daí para colocar na sua dieta. E nós vamos colocar por tonelada, com base na matéria original, 870 quilos de cana, 62 de caroço de algodão, 51 de casca de soja e 17 de núcleo. Então aqui nós temos mais uma ração muito prática com alimentos que estão disponíveis aí no campo para você utilizar, né? E que você pode adotar num sistema de sequestro de vaca de corte com bezerro ao pé. Obviamente, com aquelas especificações que atendem a maior parte das propriedades. Vacas de ao redor de 420 quilos, bezerros com peso ao redor de 32 quilos ao nascer e produção de leite no pico ao redor de 7 quilos. Fazendo isso, você vai manter as condições corporais dessas vacas, essas vacas vão ter plenas condições de manifestar o cio
no tempo adequado e com certeza você terá índices reprodutivos muito superiores àqueles que tradicionalmente nós temos quando criamos as vacas no campo e que não temos nenhum tipo de ajuste no plano nutricional das mesmas, tá? Eu te encontro no meu próximo vídeo e não se esqueça de fazer os seus comentários. Até a próxima!